Filhos e filhas de Deus, boa noite. Paz seja convosco. Olhando para trás, 37 anos é tão pouco tempo, né? Mas eu estava vendo ali aquela tenda. Grande parte de vocês não conheceram aquela tenda, né? Quantos aqui fizeram parte daquela tenda? Bem poucos. Eu estava vendo ali, eu com o Vital, o Vital era o construtor. Amados, é coisa de louco. Quando Deus faz as coisas, parece loucura. Eu assumi essa igreja, já era, na verdade, fez no mesmo mês de abril que eu assumi, agora que nós assumimos a igreja, fez 50 anos que nós chegamos aqui. Cheguei no mês de abril de 76. E depois de 3 anos já fui consagrado a obreiro e trabalhei 10 anos como auxiliar do meu pastor. E quando ele me convidou para me assumir a igreja, eu disse: pastor, que amor. Vocês estão vendo porque eu sou ajeitadinha? Aprenda, mulherada. Meu pastor me disse: eu vou embora. Eu disse: quem vai ficar no seu lugar? Você. Pode tirar o cavalo da chuva. Eu falei: o senhor não vai embora. Por quê? Porque eu não quero. Eu não vou assumir a igreja. Deodoro, se fosse você, ia orar. Por que orar? Porque Deus disse que é você. Então eu vou ter que orar, porque uma das coisas que a gente precisa aprender, amados, é ser obediente. E por 3 meses eu chorei muito. Chorei, André. Debruçava-me na minha almofadinha de oração, chorava. Fala, Deus, e Deus não falou. E eu disse para ele assim: Senhor, se for para mim assumir a igreja, tu vai ter que falar comigo aqui, em português. Eu gosto de fazer desafio também. Vai falar comigo em português, porque língua dos anjos eu não entendo. E se tu mandar qualquer profeta, eu não vou assumir a igreja. E aí passou tempo, chegou novembro, eu fui para uma convenção da DONEP, eu era preletor naquele tempo, lá no Hotel Intercontinental do Rio. Meu filho morava em Valinhos, e ele chegou lá e disse: pai, tem um amigo meu aqui, pastor Matias, e me apresentou, e o pastor Matias botou a mão na minha cabeça e começou a orar em línguas, e falou assim para mim: tudo que tiver as mãos para fazer, faz em nome de Jesus, porque eu estou contigo. O que tem a ver isso com assumir a igreja? Nada. Mas para mim, amado, foi a mesma coisa que o senhor escrevesse, você está aqui, assume. E aí eu vim para casa muito bravo. Você já ficou bravo com Deus? Eu já fiquei, pastor. Senhor, por que tu não me falou e mandasse o Matias falar comigo? Ele falou assim: tu não falou para mim que tu queria que eu falasse em português? Matias é de Portugal, então eu não falo em português. E aí tive que dizer: sim, senhor. E quero dizer para vocês que a melhor coisa que você pode fazer na vida é obedecer a Deus, mesmo que pareça um tiro no pé. O Luiz trabalhou comigo, né, Luiz? O Luiz sabe o tamanho da nossa empresa, era uma das empresas que ele trabalhou conosco. E larguei tudo. Minha mulher disse: se você assumir a igreja, não conte comigo. Então, eu estava ruim, né? Porque eu estive com ela, cuida de mim. Eu ia assumir a igreja, ela não ia estar comigo. Meus filhos disseram: se o pai assumir a igreja, não conte conosco. Então eu estava sozinho.
Mas eu falei, Senhor, estou sozinho com a minha família, mas se Tu estiver comigo, eu estou feito. E no dia que eu falei para o meu pastor que eu assumi a igreja, ela disse assim, eu ouvi tu conversando com o pastor, tu vai assumir a igreja? Já assumi, amor, vou fazer o quê? Entre você e Deus, eu tenho que ficar com Deus. E ela disse, a partir de hoje, eu estou contigo. E no dia seguinte, meus filhos falaram, pai, o pai assumiu a igreja? Assumi. O pai teve que assumir, filhos. Conte conosco, nós vamos dar o pai. E foi assim que nós começamos. E 45 dias depois, pastor Ronaldo, isso aqui já tinha, casa pastoral tinha e aquele ITQ tinha. 45 dias depois, nós compramos aquela chácara. Achei loucura. Tinha dinheiro? Não tinha. Comprei pela fé, porque eu já entendi naquela época que Deus só manda presente onde tem endereço. Eu estava falando hoje para alguém lá, como é que foi trazido o material para construir aqui. Quando você chega lá, é inacreditável. E nós construímos aquela tenda ali, ela tinha 20 por 45. E num dia que nós estávamos com ela preparadinha para abrir o primeiro carismático, na outra semana, na sexta-feira à noite, deu uma grande trovoada. E nós chegamos lá de manhã, todo mundo de bota, capa de chuva, nós todos vamos. O Vital olhou para mim e disse, pastor, tem que voltar para o SESI. Por que, Vital? Olha só, tudo no chão, lama por cima. Eu disse, não, Vital, não tem vaga no SESI, nós temos que levantar isso. Em uma semana, nós levantamos a tenda de volta. Vocês viram ali a foto, né? Se não sei se dá para pôr ali ela. Dentro, toda a calçada com lajota. Em uma semana, nós levantamos a tenda de volta. Calçamos, vai passando aí, filho, quero ver se tem uma foto ali. Ali é o Vital, ali, ó. Olha o tamanho da tenda. Vai passando. Olha a lajota aí dentro, aí, ó. Toda feita de lajota. Tinha mulher carregando lajota em balde. Em uma semana, nós levantamos ela de volta, calçamos tudo. E quando chegou no dia da inauguração, Carlos Materi chegou lá eu estava recebendo ele na entrada, ele disse assim, nosso pastor é louco, mas ele sabe o que faz. E nós botamos tudo de pé, e essa multidão aí, ó. Gente, muita gente foi salva. E quero dizer para vocês que nós, com essa igrejinha pequena aqui, durante esses 37 anos, se você perguntar para mim e para minha mulher, quanto nós compramos de patrimônio para nós? Nem um lote de 13 por 20. Nós não precisamos. Para que eu vou querer terreno? Para que eu vou querer casa? Eu tenho uma casa para morar. Se eu tiver um paletó, para mim vestir, eu tenho que tirar esse. Mas para a igreja, nesses 37 anos, nós temos um capital, fora isso aqui. A chácara, 300 mil metros de área de terra lá. Vale da Luz, no Piraí, 560 mil metros quadrados. Ali na Padre Cobras temos um terreno de 3.600 metros quadrados. Juntando todo o patrimônio que nós montamos, estou falando nós aqui, essa igrejinha aqui, ó, que parece muito pequena, mas é uma igreja que sabe investir. Nós construímos em 37 anos, temos mais de 40 milhões de patrimônio, fora isso que está aqui. Pastor, o que isso interessa? Interessa que eu sei que essa igreja vai crescer. E os nossos filhos não vão andar que nem lesma com um caramujo nas costas, com a casa nas costas. Nós temos a nossa casa própria. Patrimônio que nossos filhos... Pastor Leodoro daqui a pouco entrega a igreja. Chega. Às vezes brinco com você, como é que você está? Estou novo. Estou novo com 87 anos, mas então o meu tempo está passando. Mas eu sei que eu vou deixar aqui, amados, uma igreja que sabe o que quer. E uma igreja que prega a palavra. Hoje a pastora Inês pregou de manhã e quando ela terminou de pregar, disse assim, ministério que tem como auxiliar uma Neide, imagina o nível do ministério. Então vocês podem ficar tranquilos, filho.
Nós não temos pastores de IA, não temos pastores jovens, nós não temos aqui no altar coach, nós temos aqui pastores simples, mas nós estamos aqui dentro da palavra. E o que Deus tem feito através do nosso ministério, antes de pregar, a minha mensagem é breve, eu vou pregar hoje sobre amor, se der tempo. Eu quero ser breve, mas eu quero dizer para você que você é amado de Deus. Você é amada de Deus. Talvez você chegou hoje aqui dizendo: eu não tenho valor nenhum, eu não consigo a vencer na vida, não consigo sobrepujar as circunstâncias que vão me chegando, porque Deus não me ama, ninguém me ama. Talvez você sinta-se, olhando para o seu interior, sinta-se uma pessoa rejeitada, pessoa desprezada, desvalorizada. Eu não sou psicólogo, mas nós temos aqui vários psicólogos, tem o Adilson, tem a Nara, tem a irmã Jaqueline e outros. Mas pastora, quando está conversando com a pessoa, até um pouco de psicologia, ela começa a escutar, né, Paulo? A gente começa a escutar, começa a avaliar. Pela medida que a pessoa vai falando, você vai dizendo: ela não sente-se amada, não sente-se valorizada. E a gente vai percebendo que tudo que falta é a pessoa saber que ela é amada de Deus. Eu quero que eu vou pulando aqui, João, abra sua Bíblia em João, capítulo de número 3, texto que se sabe de cor, né? Versículo 16, 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não quer que ninguém pereça. Isso aqui não é João descreveu, mas essa palavra é o próprio Jesus que está falando. Deus deu seu Filho amado. O amor dele por esse mundo foi tanto que ele deu o seu próprio Filho. No versículo 3, capítulo 3, quando ele fala ali com Nicodemos, ele diz: a isso respondeu Jesus: em verdade eu te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nascer de novo é deixar para trás esse abandono, essa tristeza, essa rejeição, é entender. E aí no versículo 5 ele diz: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Todos nós somos nascidos de uma relação. Pastor Ronaldo começou aqui dizendo, na sua introdução, nós nascemos de um relacionamento. Eu nasci de um relacionamento da Teodora com Arlindo, e durante muito tempo eu achei que eu não tinha pai. Eu até tenho um livro escrito, né? Pensei que não tinha pai, porque depois, quando eu cresci, primeiro o meu padrasto, que me assumiu como pai, me chamava de filho, chamava ele de pai, mas depois, quando eu aceitei Jesus, mesmo nascendo numa igreja evangélica, quem está numa igreja não é filho de Deus, é só quem nasce de novo. Você nasce do sangue e da carne, relacionamento. Mas quando você recebe esse amor de Deus aqui, aceitando Jesus como Senhor, e você vai nascer da água, batismo, água, ele fala que nós nascemos da água e do Espírito, é um outro nascimento, é aqui dentro. Aquela velha criatura rejeitada, abandonada, que
desvalorizada, desaparece. Olha para a vida do Vilmar, olha para a vida do Rubens, o entendimento que eles têm hoje, tudo aquilo passou, Vilmar, todo aquele trauma, aquela angústia, aquele medo, aquele sofrimento passou. E Paulo usa assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, eu prossigo para o alvo. Qual é o nosso alvo, amados? Nosso alvo é o céu. Não é o céu em si, o céu um espaço vago. É que lá no céu nós sabemos quem está lá. Lá está Pai e Filho, porque o Espírito Santo está conosco aqui hoje. O Espírito Santo não está lá, ele está aqui, na vida dentro de cada um. Mas um dia, quando a igreja for levada, ele vai junto. Por isso que sempre digo, amados, passa para não ficar para o segundo turno. Porque se você ficar para o segundo turno, você não vai aguentar. Suba no primeiro. E para isso você precisa nascer de novo. Deixar a mágoa, a tristeza, o medo, a angústia, o sofrimento, a desvalorização, que Deus te amou a ponto de entregar o seu próprio Filho. Você consegue ver Deus ver pela humanidade toda, quanto valia, se eu olhar para trás, para mim, quanto valia o Leodoro? Quando tinha empresa, quando trabalhava, quando fazia as coisas do jeito dele. Não queria saber de igreja, porque igreja não dá nada para ninguém. Eu quero trabalhar para mim poder viver, dar uma vida para minha mulher, para meus filhos adequada. Eu quero viver uma vida adequada. Tinha nada. Quanto valia? Nada. Eu só pensava em mim, porque assim, o colérico, ele pensa em si, ele desabafa, ele fala, porque o colérico, ele aprendeu a sobreviver. Até meus 4 anos, eu vivi no meio de terceiro, vivi que a mãe cuidava do filho dela mais do que de mim, é claro, que interessava para ela o filho dela, não eu. Eu estava ali para ser cuidado, só para não morrer. E aí a gente começa, sabe, fala, desabafa e diz e tal, eu estou sobrevivendo. O fleumático, melancólico, ele engole tudo, porque ele é rejeitado, porque ele não tem valor, porque ninguém importa com ele, não se importa nem com ele mesmo. Aí Deus pega tudo isso e dá seu Filho amado, puro. Deus transforma-se num André da vida, num Leodoro da vida, num Rubens, num Jaime. Vem aqui, sofre, é judiado, é desprezado, é maltratado, é crucificado, é triturado, para que eu e você hoje olhássemos para nós dizendo assim: eu tenho valor. Quanto vale um Marlon Mendes em Cristo Jesus? Não tem quem pague, Marlon. A Bíblia diz que nem toda a riqueza do mundo paga o valor do Marlon. Mas quanto valia o Marlon antes? É assim. Agora, quando Jesus fala ali em João 10:10, o diabo veio para matar, roubar e destruir. É só o que ele sabe fazer. Mas Jesus disse: mas eu vim para que você tenha vida, e vida abundante. Vida abundante, amado, não é você olhar para dentro da sua estrutura carnal, física, essa estrutura aqui. Embora nós sejamos, olha para essa igreja aqui, quem está aqui, Udo, é uma igreja bonita, uma igreja seleta, uma igreja inteligente. Eu duvido que tenha outra igreja melhor do que essa aqui. Põe povo bonito, inteligente, saudável, é essa igreja aqui. Amém?
Tome posse. Tome posse, isso é para você. Mas sem Jesus, amado, não valemos nada. Valemos tanto quanto esses caras que estão aí nessas coisas aí, assaltando, matando, roubando, se drogando, achando que com isso ou que ganham dinheiro, roubando, triturando o mais pobre. Mas quando nós olhamos para nós em Cristo, para levantar uma cabeça assim, sabe, Gilson? Olha aqui para mim, eu sou o cara, porque aqui tem alguém que foi valorizado. Jesus Cristo valorizou você. E em João, 1 João, quando falo ali também, quero passar o texto de Romanos, capítulo 5, um texto bastante conhecido, né? Romanos, capítulo 5, 7, 8. Olha o que Deus fez por ti, por mim. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvo da ira, salvo do pecado, salvo do inferno, porque nós fomos lavados e justificados por Cristo. Agora, você tem sofrido, sentido ser rejeitado, rejeitada, fracassado, desprezado, perdedor, e deseja mudar tua identidade? Se você deseja mudar a tua identidade,